Fala, torcedor azulino, sejam bem-vindos novamente, agora de uma outra maneira, né? De uma maneira agora de Série C. Temos que viver a realidade, infelizmente, falta de aviso não foi, falta de empenho, de força não foi, falta de ajuda jamais faltou para o torcedor azulino e para a presidência e os diretores executivos do Clube do Remo, para que mantivessem o clube pelo menos de uma forma humilhante, já que a campanha do Remo foi pífia, pelo menos numa Série B. Antes da gente falar disso e umas outras verdades aí, vem aqui de antemão, né? A gente tem aqui a hombridade, temos a humildade, diferente de quem está lá dentro, onde o ego é muito mais importante que o próprio Clube do Remo, o clube que a gente ama. Falei aqui durante todos os vídeos que o Remo iria permanecer na Série B. Tá gravado, galera. Então, o que tá gravado a gente não apaga. Que o Remo iria permanecer na Série B pela incompetência dos seus adversários, não pela sua competência. Pela incompetência dos adversários, realmente estava certo, o Remo iria ficar. Mas, infelizmente, faltou a competência do clube. Não só em campo, mas como nos bastidores. Notório e claro que o Vasco entregou a partida para o Londrina e ficou na cara de todo mundo. É só vocês verem os gols que foram feitos pelo Londrina. Ganhou fácil, sem muito esforço. Vasco jogou a vida, o segundo tempo contra o Clube do Remo, empatou o jogo. Confiança. Após o empate de 0-0 ontem, os jogadores se ajoelhavam no chão. Um time já rebaixado. Ou seja, o Remo foi rebaixado dentro e fora de campo algumas rodadas atrás, e a gente, pelo amor que sentimos ao clube, não percebemos. Éramos um time taxado a rebaixamento e já rebaixado antes do campeonato acabar, não só como dentro como fora de campo. Então, venho aqui humildemente pedir desculpa pelo que eu falei que o Remo iria ficar na Série B 2022 pelo fato da responsabilidade dos adversários, mas não contávamos que os adversários eram fracos dentro de campo, mas eram muito fortes fora de campo, fora das quatro linhas nos bastidores. Londrina foi esperto, jogou da maneira que tinha que jogar, fora de campo, né? Porque dentro de campo era tão ruim quanto o Clube do Remo, mas fora de campo foi esperto e jogou realmente uma Série B para valer. Se manteve, vai pegar mais de 10 milhões só de cota da CBF, né? Da Sport TV por direito de imagem. O Remo não vai pegar nada no que vem, já que a Série C paga malmente as passagens e hospedagem dos clubes. Então, Remo caiu, sucumbiu, né? E a partir disso a gente começa a falar o porquê desse amadorismo do Clube do Remo vir desde o início do ano, na verdade desde o início do mandato, né? A gente tem que falar a verdade aqui. Como a gente fala algumas coisas de pontos positivos que a diretoria atual fez, a gente tem que falar também o porquê a gente está na Série C 2022. Erros repetitivos, erros falado aqui, desculpa, na renovação de Mimica, de Fredson, de Jansen, de Lucas Siqueira, de Marlon, de contratações de jogadores de Série D, como no caso Jefferson, de contratações de bancos de times de terceira divisão, no caso Rafinha, de um 10 que não vinha bem no futebol há mais de 4 anos, seu Felipe Gedós, de um Renan Gorni, e o 9, que não acrescentaria em nada, já tinha passado pelo vizinho e não deixado saudade. E outras contratações por empréstimos que acabaram ficando no banco, outros nem sequer entraram para disputar uma partida na Série B. E Remo fez todas as cartilhas para ser rebaixado, e assim foi, né? O Remo, dentro de campo, foi a cara do clube fora de campo. Pessoas quietas, pessoas omissas, pessoas que a qualquer momento achavam, até com soberba, que o Clube do Remo poderia somar pontos, sair, ou não entrar, na verdade, na zona de rebaixamento, quando não demitiu Felipe Conceição depois de passar mais de 10 jogos sem sucesso. Conseguiu uma vitória na marra fora de casa contra o Cruzeiro, que até agora nem o maior entendedor do futebol consegue explicar. Mas que não foi suficiente para manter o Remo numa Série B. Já que após esse jogo o Remo fez aí 10 partidas, 11 partidas e nem sequer conseguiu vencer ninguém, né? A não ser esta partida que eu acabei de falar.
Time que empatou em casa e perdeu de forma covarde. Perdeu para o Operário com um jogador a mais, perdeu para Brusque, perdeu para Londrina, perdeu para Ponte Preta, perdeu para o Goiás, desculpa, empatou ontem já com o time rebaixado. Se tivesse vencido uma dessas partidas que eu acabei de citar, o Remo estaria na Série B. Mas deixaram as coisas andar. Não, o Remo está com 41 pontos. A qualquer momento faz 4 e faz 45. Fez 42 contra o Vasco, fez 43 ontem contra o Confiança. Não teve a dignidade, a qualidade de fazer sequer uma vitória dentro de casa. O seu sofrido torcedor, que pegou sol, que pegou chuva, que vem sofrendo ao longo dos últimos anos e nada muda. Muda presidente, muda diretores, todos são iguais. O que muda é só a cara, mas todos são iguais. Eu me lembro que o problema do Remo antigamente, quando se ia num bar, tomar uma cerveja, fazer uma resenha, eram salários atrasados. Eu sempre falava, o problema do Remo não é salários atrasados. O problema do Remo é interno. É o problema de pensamento pequeno. Quando entram no Remo, entram com uma teoria bonita. Vamos formar um time bom, time decente, vamos pagar contas, vamos fazer a torcida do Remo feliz, vamos contratar diretores executivos de futebol que deem uma resposta ao torcedor. Teoria linda, é coisa de primeiro mundo. Não vou nem dizer que é de primeira divisão, mas sim de campeonato por aí afora, né? Campeonato na Europa, o inglês, um espanhol. O pensamento é grande, a teoria é linda demais. É fácil de enganar o torcedor do Clube do Remo, porque é um torcedor ávido por vitórias, ávido por bons jogadores, ávidos por títulos também. E acaba a torcida sucumbindo a este pensamento teórico lindo. Quando vai para a prática, é tudo diferente, se torna mais do mesmo. Diretores que não entendem de futebol, executivos que vêm para enganar, jogadores então que não jogariam no meu time do trabalho. Então a gente acaba se empolgando com uma vitória, muitas pessoas se empolgaram. Remo ganhou do Cruzeiro fora de casa, nossa, que coisa maravilhosa. Agora vai. Foi jogar fora de casa, porrada pro Brusque, porradas consecutivas, né? Perdeu para a CSA. E outros jogos aí que nós não conseguimos nem sequer digerir uma Série B. Foram 11 vitórias, né, 18 derrotas. O segundo time que mais perdeu só ficou atrás do Brasil de Pelotas. Se a gente for tirar o amor de lado aqui e falar com a consciência, o Remo realmente mereceu ser rebaixado. Passamos 10 meses numa Série B, umas férias, né? Uma licença ali na Série B. Subimos num ano e fomos rebaixados no mesmo ano. Nunca tinha visto isso. Contratamos o técnico por empréstimo. Falei na live ontem. Também ainda não tinha visto isso. Dos 4 times que subiram, Brusque, Vila Nova, Remo e Londrina, o Remo foi o único que caiu. Ou seja, foi o pior clube dos que subiram da Série C para a Série B. De quem é a culpa, pessoal? É minha? Por ter avisado aqui, ó. Me chamaram de secador, não canso de lembrar isso. Me disseram que era para atravessar o Almirante Barroso porque eu estava secando o clube. Porque quando o clube estava em 9º colocado, eu falava e vinha alertando. Está gravado também. Esse time do Remo vai sofrer até o final. O Remo está em 9º, para com isso, vamos apoiar. Outra coisa que me deixa muito incomodado e muito triste, até mais que o rebaixamento, é o comodismo do torcedor do Clube do Remo. Como eu falei anteriormente, é uma torcida que está ávida de várias coisas. Títulos, bons jogadores, de um presidente de verdade que não tem aí há muito tempo. O último que passou no clube e deu um título foi Rafael Levi, e isso já fazem 16 anos. Então, qualquer coisa empolga o torcedor azulino, qualquer coisa deixa o torcedor azulino feliz da vida, uma simples vitória. Um repá que o time ganha, quarta-feira deve ganhar o repá, e aí quinta-feira o torcedor já vai esquecer. Tem que mudar esse pensamento, galera. Tem que mudar esse pensamento. Sem este pensamento mudado, o Clube do Remo vai permanecer na mesma coisa. Enquanto o torcedor azulino continuar bancando o clube da forma que banca, com amor, deixando a razão de lado, o Remo não vai sair desse patamar que se encontra. Sabe por quê? A gente alimenta essas pessoas. A gente alimenta essas pessoas e automaticamente nós somos alimentados de falsos sentimentos, de falsas promessas. Nós alimentamos e em troco não temos nada. Vivemos de pensamentos teóricos que nas práticas em plural, não mudam em nada.
Teorias, 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 de prática nada, não sai nada. Ou quase nada, para não dizer que aqui eu estou sendo injusto. Ontem a gente olhava para a arquibancada, dava mais tristeza olhar para o rosto do torcedor do que para o próprio clube dentro de campo. Um clube sem raça, sem sangue, sem vontade de vencer. Me parecia que o Remo estava jogando no meio da lua, onde olhava para os quatro cantos e não tinha ninguém. Apenas a escuridão. Mas não, ali tinham mais de 10 mil pessoas tristes, angustiadas, pessoas que não poderiam e não tinham como entrar em campo para fazer alguma coisa, empurrar uma bola para o gol adversário. Esse era o semblante do torcedor azulino, não só no Bainão, como também nas arquibancadas do Almirante, da 25, ao redor de Belém do Pará, ao redor dos quatro cantos do estado. Sentimento de frustração, sentimento de impotência, sentimento de apenas um torcedor que ajuda seu clube e em troca não tem nada. Não tem nada. Isso se mostrou na sexta-feira e no sábado, nas compras dos ingressos, onde o torcedor foi covardemente humilhado pela falta de planejamento e pela falta de humildade das pessoas que comandam o Clube do Remo, que saíram do meio da torcida, mas não olham para a torcida do qual meio eles saíram, e assim a torcida vai sucumbindo a cada dia, a cada mês, a cada ano que passa, sem sequer poder comemorar um título, sem sequer poder comemorar algo que venha a orgulhar o torcedor do Clube do Remo. Hoje a gente vê muitas crianças, a gente vê pessoas mais jovens torcer para clube de fora. Eu sou contra isso, eu só tenho o Clube do Remo, mas eu fui criado lá atrás pelo meu saudoso pai e reconheço o que ele fez por mim, para mim fazer me tornar um torcedor fanático. Hoje não tão fanático e sim mais consciente do que se passa no Remo, pelas coisas que a gente sabe no dia a dia e consegue colocar no filtro e tirar as coisas mais positivas do que negativas. E por isso que a gente cria um canal para estar falando a verdade, para aquele torcedor que gosta de mais de uma lucidez do que passar pano, de se preocupar mais que pessoas físicas, que são quem dirige o Remo, do que uma pessoa jurídica, que é o Clube do Remo, o clube que a gente chama, que é o nosso clube, que estão tirando esse poder de dentro de nós, de dentro dos nossos corações. A gente vê, falando aqui, as pessoas mais novas, por exemplo, meu filho. Meu filho hoje, particularmente falando, gosta mais do PSG do que o Clube do Remo. Vou forçar ele? Não tem como. Qual é a alegria que o Clube do Remo dá para ele? Ganhar do Cruzeiro, ganhar do Vasco, na outra semana perder dentro de casa para um Operário, com todo o respeito, por confiança, perder para um Londrina, perder para outros clubes que não tem um terço da tradição que o Remo tem. Eu tenho que aceitar. Não posso forçar aquilo que uma pessoa não quer. Agora também não posso me fazer de cego para as coisas que estão acontecendo no Remo. Os mais antigos estão deixando de ir ao Bainão e ao Mangueirão. A gente ouve isso nas redes sociais, no meu grupo de WhatsApp. Pessoas de idade mais avançada dizendo que não vão no Bainão, não vão mais ajudar o Clube do Remo. Eu posso ser contra isso? Também não posso. Para quem já viu Cacaio, Alcino, Luciano Viana, mais um pouquinho para cá, Geu, Rogério Belém, Marquinho Belém, Edil, Fábio, entre outros, Ariomar, Cleme, vê Matheus Oliveira, G2, Renan Gorni, Lucas Siqueira, né, Igor Fernandes, chega a ser uma tristeza. E é o que a gente, mais da geração nova para cá, é o que a gente vê e o que a gente tem que se acostumar. Só que enquanto a torcida não fizer nada, vai continuar isso aí. Série C ano que vem, acabou cota, e aí vai depender de quem? Mais uma vez do torcedor, lotar o Bainão, ir lá para agosto, setembro, quando o Mangueirão reabrir. Se o Remo estiver bem lá nas cabeças, o torcedor vai ajudar mais uma vez porque ama esse clube. Mas enquanto a gente alimentar este sonho, a gente vai viver desse sonho. Enquanto as pessoas lá dentro vão viver do nosso sonho uma realidade onde todos saem bem, né? Ontem a gente viu, tá uma matéria na Liberal, o presidente só adentrou o gramado do Bainão depois que a torcida foi embora, cercado de 10, 15 seguranças ali. Não dá uma satisfação para a torcida, essa torcida que levantou o Bainão, que serviu para fazer pix pro G2, para dar lá uma carrada de areia, para dar lá um milheiro de tijolo, para entregar um saco de cimento. Essa torcida serve para isso. Para lotar o Bainão, pegar sol, chuva, ser humilhado para assistir um time que não condiz com 1% da torcida que tem
e nem da tradição que o Clube do Remo conquistou ao longo dos anos. Não tem satisfação, não tem nem sequer um pedido de desculpas. Se bem que não vai servir, porque foi avisado muito antes. Não tem uma nota dizendo que os diretores de futebol do Remo são amadores e que este clube merece algo profissional. Sabe o que vai acontecer? Ele vai manter os caras com a mesma desculpa que nós subimos em 2020 da Série C para B com esta direção. E já que o Remo vai disputar a Série C, nós vamos ter que aguentar jogadores aí que realmente são de nível de Série C, mas são jogadores de nível Série C jogando bola, porque psicologicamente são jogadores sem divisão, jogadores que não ligaram para a torcida, não ligaram para os salários em dia, não ligaram para nada, nem sequer tiveram a capacidade de correr ontem, salve sair 3, 4 jogadores, se é que 3, 4 é muito. Jogadores que não conseguem jogar com a torcida, tem medo do torcedor azulino. Olha que o torcedor azulino se tornou um torcedor sem cobrança, um torcedor até meio que apático junto da diretoria do Clube do Remo, um torcedor que não acreditava no que estava acontecendo ontem no Bainão, vivendo um sonho de 10 meses atrás se tornando uma realidade de ontem para hoje de uma Série C. Então o torcedor do Clube do Remo, assim como os jogadores também, né, ficaram apáticos, só que o torcedor não pode fazer nada. Não pode entrar em campo para defender uma bola, para cavar um pênalti, para bater de frente com o zagueiro, fazer gols, enfim. O torcedor está ali para ajudar, ajuda. E como eu falo, a gente alimenta nossos sonhos e em troca não ganhamos nada em prática. Mais um sonho nós ganhamos. Então os jogadores em campo não tiveram habilidade nem de correr. Vão embora alguns, dane-se, salário em dia, vão para outras agremiações, enganar por lá. Só que se renovarem com esses jogadores são de nível Série C, desculpa. Mas o pensamento são de jogadores que não tem nem divisão. Pior que jogadores amadores, sabe por quê? Eles não sabem o que é o Clube do Remo, eles não sabem o que é o amor dessa torcida, então vão ficar por aí. Tanto faz ganhar do Imperatriz ano que vem, tanto faz ganhar do Paysandu, tanto faz ganhar do Vitória. É mais um jogo para eles, depois vão para suas casas, para suas famílias, e o Remo fica aí. Tem que mudar esses jogadores, que tem nível de Série C, mas tem um pensamento muito aquém do que a gente merece. Vimos isso durante 38 rodadas, galera. Vimos isso no Campeonato Paraense. Avisamos e nada adiantou. Ontem eu tive que ler na live que a culpa do Remo cair era o desejo que a gente queria, o meu desejo do Remo cair, meu desejo vocês, inscritos do canal. Falaram, tá gravado. Parabéns, vocês conseguiram desse canal secador fazer com que o Clube do Remo caísse de divisão. Vocês que compram camisa, que fazem sócio, que pegam sol e chuva, vocês são culpados do Remo cair. Eu que dou minha cara a tapa aqui, minha voz a tapa, sou culpado. A gente tem que fazer algo para mudar. Eu particularmente vou fazer a minha parte. Não adianta só ficar aqui. Mudou algumas coisas? Mudou. Mas a nossa voz ativa aqui, infelizmente, não vai se sobrepor lá dentro do Bainão. Prometi para mim mesmo, depois de ver uma cena lamentável, pessoal, de ver minha mãe chorar, a mulher chorar abraçada, isso é o que a gente quer orgulho, a gente quer choro de alegria, não quer choro de tristeza. Não é bonito ver essa família chorar por tristeza, pelo clube rebaixado e não acreditar que isso está acontecendo. Então, a partir desse momento, me baixou o coração e eu vou ter que fazer alguma mudança. Realmente vou comprar meu título de sócio remido do Clube do Remo, não é barato, mas vou participar mais da vida interna do Remo como uma voz para defender essa torcida, para defender esse time. Isso aqui não é balela, isso aqui não é mazela, até porque quem conhece o canal sabe que a gente sempre passou a verdade, sem defender ninguém, sem puxar saco de ninguém, até porque se tivesse feito o trabalho direito, o Remo não tivesse caído, a gente seria aqui o primeiro canal a aplaudir, a fazer de tudo. Como vocês perceberam, a gente não consegue entrevistar uma jogadora do Remo, entrevistamos ex-jogadores, também não me faz falta nenhuma, dane-se. Por quê? Porque sempre a gente falou a verdade. E tá aí, eu tinha razão. Gostaria muito de estar errado. Então, a partir desse ponto, a gente vê grupo de WhatsApp as pessoas tristes, aqueles que não são conformistas, que não ganham R$1 através do Remo, que não puxam o saco. Eu vou fazer a minha parte. Vou sim, a partir do ano que vem, no início do ano, comprar meu sócio, participar mais da vida ativa dentro do Clube do Remo e fazer por onde participar lá dentro deste ninho que é o Clube do Remo. É uma politicagem, a gente sabe disso, não é fácil ter uma mudança, mas a gente precisa fazer algo além do canal do YouTube. E eu espero contar com vocês para que a gente possa, em breve, ver o Clube do Remo conquistando títulos.
Hoje em dia, até para a gente ganhar um campeonato parece difícil. O rival é bicampeão atual e a gente tem que falar a verdade também. Vocês já pensaram o rival estar numa situação igual ao do Remo? Não estão igual, estão até pior. Estão devendo Deus e o mundo, 3 anos na Série C, mas a gente não tem que se preocupar com o rival, a gente tem que se preocupar com a gente. Mas quando eu digo isso é pelas encarnações. Tem gente que não aceita encarnação. Por mim, tranquilo, faz parte do futebol. Assim como eu aceito encarnação, eu encarno. Lógico, tem aquele torcedor que sabe encarnar e gosta de ser encarnado. Aquele que só encarna e não gosta de ser encarnado não merece o respeito do torcedor azulino também. Mas enfim, pessoal, se inscreva no canal, curta, compartilhe, façam o canal crescer. Porque o canal aqui é feito para vocês, torcedores do Clube do Remo. Como eu falei na live ontem, se a gente depender de YouTube, a gente morre de fome. O que a gente consegue, e alguma coisa melhor, é o Pix que vocês fazem pra gente, ou o Superchat. Fora isso, galera, depender de canal de YouTube, o cara morre de fome. Mas a gente está aqui, dando a cara a tapa pelo bem maior, que é esta camisa, esta agremiação no qual a gente tanto ama. A gente sabe que existem famílias por trás disso aí, que não só dependem do Clube do Remo, mas que vivem e respiram o Remo sem ganhar um centavo e em troca ganha só sofrimento, angústia, onde o ego das pessoas lá dentro são maiores do que a instituição centenária que é o Remo. Então, peço a vocês, vão se inscrevendo no canal, façam o canal crescer cada vez mais. Vamos continuar nessa toada aí, mesmo sendo difícil, mas vamos bater de frente com esse sistema, vamos tentar mudar o Clube do Remo de alguma maneira. É difícil? É, mas não é impossível. E junto com isso, a gente vai depender de vocês, a gente vai precisar de vocês a todo dia que passar, a cada minuto, a cada hora, a cada segundo, a gente vai precisar de vocês. Então se una com a gente para um dia a gente ver o Remo que nossos pais, nossos avós lá atrás viram, com grandes jogadores, conquistando títulos, conquistando grandes jogos, times em Belém pegando porrada, só precisava saber de quanto vinha para perder em Belém. Hoje em dia a gente não consegue nem sequer empatar ou ganhar, no caso, de um time já rebaixado para a Série C. A nossa realidade é a Série C, vamos encarar de frente ao que resta, mas temos que mudar. Se a gente ficar só encarando, não vamos sair desta penúria que vivemos, de ilusões, de subir para uma Série B e cair novamente, encarar a realidade que o Remo hoje merece pelo ato administrativo, é se manter numa Série C e disputar uma Série C. Theo Souza que fala com vocês, façam a gente crescer, junto a gente vai tentar fazer algo pelo Remo. Tudo relacionado a deles, aqui em cima o Twitter do canal, me sigam lá na rede social para a gente debater, tá? E quem quiser ajudar o canal, fica na mão de vocês. Tudo relacionado a deles, galera. Voltamos à realidade, agora estamos na Série C. Boa segunda-feira a todos, fica com Deus, um abraço, fui.